Olá, meu nome é Tamir. Estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro Dançando Sonhos. Então, no vídeo passado, nós vimos sobre os 7 caminhos sagrados. Então, ela explica um pouquinho sobre a característica de cada um deles, para nós já irmos nos familiarizando. E hoje nós vamos falar sobre as verdades universais aplicadas a todos nós. Então, ela vai estar falando aqui um pouquinho de algumas tradições espirituais que trazem também essa visão dos 7 caminhos sagrados, cada um à sua maneira, porque cada indivíduo é único, então, e cada um também tem o seu próprio ponto sagrado de vista. E ela vem falar um pouquinho sobre isso. Então, eu não vou me aprofundar muito na questão das tradições espirituais, porque eu também não conheço profundamente cada uma delas, então vou falar exatamente conforme ela escreve no livro, tá bem? Então vou fazer uma leiturinha aqui, mas hoje esse vídeo vai ser muito mais uma leitura do que um bate-papo como os outros. Mas ela diz assim, olha, outras culturas e filosofias têm esboçado esses mesmos 7 caminhos de iniciação humana. Essas verdades são refletidas nessas culturas através de suas perspectivas individuais. Ou seja, ela resume aqui que está em muitas tradições. Claro que existem muitas que ela também não comenta aqui, mas que também traz essa questão de 7 caminhos, né? Cada uma com uma visão, não vai estar explícito exatamente dessa forma. Então, aqui o primeiro que vem é a católica, com os 7 caminhos sagrados. Depois, o hinduísmo e a tradição budista, que eles dizem sobre 7 centros de energia, e quando em harmonia traz estado de consciência iluminada. E a tradição a indiana e a budista, elas têm práticas e disciplinas espirituais diferentes, porém ambas reconhecem a jornada espiritual individual. Na tradição muçulmana, Agar foi expulsa para o deserto. Quando ficou sem água, Deus ordenou que Agar corresse entre 2 montanhas no deserto por 7 vezes para mostrar sua fé no Deus único. Ao final da 7ª corrida, uma nascente subiu, borbulhando entre as pernas de seu filho. E aí então, diz assim que depois ela ficou lá com o filho dela e muitos mercadores passavam por ali em peregrinação para tomar naquela fonte. Então, a história dos 7 caminhos de fé de Agar iniciou a fundação da religião islâmica e deu uma visão global dos 7 caminhos muçulmanos para conhecer Alá ou Deus. E aí, para os judeus, o número 7, ele é um número muito importante. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. O 7º dia é sábado ou sabá. Deve ter uma pronúncia mais correta, tá? Mas eu vou falar do jeito aqui, tá bem? Se alguém quiser dizer como pronuncia através da escrita, aí fica à vontade, por favor. O sabá começa no pôr do sol da sexta-feira, que é considerado o início do sábado para o povo judeu. Desde este momento, que é a sexta-feira, ao pôr do sol, o povo faz adorações e prece e descansa, não fazendo nada que possa impedi-los de serem receptivos ao aspecto de Deus que se manifesta nesse momento. Ou seja, esse não fazer nada é não fazer nada que possa impedi-los de receber a energia desse aspecto de Deus. Importante ressaltar isso, né? Porque muita gente acha que quer fazer nada, mas eles ficam em orações, né? E dentre outras celebrações que ela coloca no livro, né, sobre os judeus, tem também o feriado sagrado da Páscoa, que sempre cai no 7º mês do calendário judaico. E nas tradições Sênica e Cherokee, 7 direções sagradas da roda de cura, que a gente já conversou um pouquinho, né, nesses últimos vídeos. E na tradição cênica, o sétimo caminho é chamado de caminho dentro. E na tradição Cherokee é o caminho do agora. Por isso que até no outro vídeo, né, no vídeo anterior, eu comentei que o 7º caminho ele pode levar tanto esse nome, né, o caminho de dentro, como o caminho do agora. Então, o processo de amadurecimento não é linear, pois a vida é um círculo. Independente do que estivermos vivenciando, experienciando, o eu, né, essa nossa sabedoria, isso que alguns chamam de centelha, assim como eu falei, né,
Ai, fugiu o nome agora. Da Orinda, da semana passada, né? Então, essa centelha divina, esse eu, essa consciência, né? O mental superior, está sempre presente, trazendo-nos para dentro de nós mesmos. Então, não importa, por mais que a gente seja uma pessoa que vai aprendendo muito mais para o externo, a todo momento a gente tem esse convite interno acontecendo. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente quer ficar muito dentro, mas vem algo para nos mostrar que fora também precisa ser visto. Então, esse caminho do meio. Todas essas interpretações trazidas, né, sobre os 7 caminhos, elas são maneiras de entender o mapa do crescimento humano e do potencial do espírito. Metaforicamente, temos 7 caminhos para descobrir totalmente todas as partes dessa criação maravilhosamente diversificada e nossos lugares como humano dentro do todo. Então, mais uma vez, a gente pode voltar ali naquele paralelo, né, que foi colocado enquanto a humanidade como uma orquestra, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar dentro do todo. E quando todos nós estivermos conscientes disso e buscarmos ocupar o nosso lugar, a gente vai poder viver uma vida mais harmônica, vai ver um mundo mais harmônico também. Porque a natureza em si, ela já vai fazendo o caminho dela natural. E nós que precisamos nos lembrar do nosso próprio caminho para colaborar com a natureza, certo? Para que ela também possa colaborar mais ainda conosco. Como cada ser humano tem seu próprio sagrado ponto de vista, cada tradição possui diferentes fórmulas de assinalar os 7 estágios de crescimento e descobertas que são os ritos humanos de passagem. Tá vendo? Não tem um caminho que a gente fala assim, é exatamente esse caminho é o caminho perfeito. Cada um precisa de caminhar o seu próprio caminho. Não tem um caminho que seja exato. Claro que de repente, se você está caminhando um caminho que é um caminho de mais harmonia, de mais beleza, né? É natural que você queira que outras pessoas caminhem o mesmo caminho que você. Mas às vezes essa pessoa ou essas pessoas, elas precisam caminhar um caminho diferente. Né? A gente vê muitas vezes 2 pessoas passando por situações bem similares e cada uma delas vai responder de um jeito. Elas não vão responder igual. Então, o importante é a gente ir se perguntando, né? Como que eu tô caminhando nesse meu caminho? O que eu tenho atraído mais para minha vida? Né? Dentro disso que a gente quer ver manifestado dentro da nossa própria vida. O que precisa ser organizado? Em que momento que eu não estou ocupando o meu lugar? Em que momento que eu estou buscando ou fingindo ser uma coisa que eu não sou? Seja por qualquer razão que seja, né? Que até agora é o teu caminho, mas nada te impede de ser, né? Não só você, mas a mim também, cada um de nós, nada nos impede de que no momento da nossa tomada de consciência a gente fale assim, nossa, mas eu tô fazendo isso porque para agradar a tal pessoa, mas na verdade eu queria fazer outra coisa. E como que eu faço para fazer essa outra coisa que eu queria, né? E aí então começa mais uma vez a tomada de consciência, os questionamentos e o planejamento para começar a seguir esse caminho que você quer e deseja, através do que o seu coração pulsa agora. Então, o que eu queria compartilhar com vocês foi um vídeo mais curto hoje, né? Falando realmente de como esses 7 caminhos são também encontrados em outras tradições espirituais. Claro que se a gente for buscar mais, muito provavelmente vamos encontrar outras similaridades em outras tradições. Mas por enquanto é isso. Em breve eu volto com um novo vídeo. Luz, luz, luz.